Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nono encontro do ciclo de conferências O Pensamento Contemporâneo de Sartre. Este evento é organizado pelo CA Alexandre Vanucci Leme, da PUC-PR, com apoio do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUC-PR. Hoje contamos com a presença do professor Marcelo Norberto. Bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite. O professor possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com monografia sobre colisão entre princípios constitucionais. Graduação em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com monografia sobre a noção de consciência em Jean Paul Sartre. E mestrado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com dissertação intitulada Do Arrependimento à Ação, um estudo sobre a liberdade sartreana. Em 2014, concluiu o doutorado em Filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, intitulado O Drama da Ambiguidade, a questão da moral em o ser e o nada. Desde 2011, é professor do curso de extensão de Filosofia Contemporânea na matéria de Fenomenologia. Desde 2005 a 2020, atuou como professor pesquisador do Departamento de Filosofia da PUC-Rio, bolsista PNPD-CAPES. Além disso, o professor Marcelo escreveu e organizou alguns livros, como O Drama da Ambiguidade, A Questão da Moral em Ser o Nada, Sartre e a Política, Sartre Hoje, volumes 1 e 2. Hoje o professor apresentará o tema Sartre e Ação. Antes, informamos que teremos 1 hora de fala do professor e mais 30 minutos para as perguntas. E nós passaremos a lista da presença no canal do YouTube. Professor Marcelo, a palavra é sua, seja bem-vindo. Simone, muito obrigado, é um prazer estar aqui, agradecer a todos também presentes no dia de hoje e os que verão depois a gravação, né? Gostaria de agradecer ao Centro Acadêmico de Filosofia da PUC do Paraná por esse trabalho tão interessante, né, desse ciclo de encontros de conferências sobre Sartre, né, em especial a você, Simone, e ao Miguel, com quem eu tive contato, né, e realmente é uma alegria participar desse ciclo. Primeiro, por receber esse convite, onde já vi grandes colegas e amigos e pesquisadores de grande relevância sobre Sartre já participando, então me sinto muito honrado com isso, e especialmente também por ser um ciclo de conferências sobre o pensamento contemporâneo de Sartre, né? Essa questão da contemporaneidade do pensamento de Sartre, a mim, é especialmente cara, né? Porque expõe a sua dimensão de temporalidade, né? Se referir a um pensamento de Sartre, no sentido dele, de um autor que já não está mais vivo, portanto, não escreveu sobre nossa época, sobre os nossos problemas, sobre as nossas questões, é, antes de tudo, reconhecer que o pensamento é, por natureza, histórico, né? A segunda questão que me interessa muito da questão da própria contemporaneidade é que, para além de uma suposta universalidade, o pensamento se mostra justamente nessa tensão entre o ato de reflexão e a situação sobre o qual ele reflete. Também me parece especialmente interessante insistir na ideia de uma contemporaneidade de um pensamento, colocá-lo num registro crítico, ou seja, uma reflexão sobre os limites do contemporâneo, que faz com que a gente abra uma possibilidade de uma iluminação, que surja um futuro possível. E, por fim, a própria ideia do contemporâneo demanda uma tarefa, um agir, um empenho, um dar resposta à modernidade, ao nosso tempo, extrapolando aquilo que sim é uma reflexão acadêmica, mas que visa ultrapassar os limites da universidade. Passa a ser um interesse de todos.
Então, por isso, especialmente me interessa muito participar e fazer essa conferência, né. A questão da ação ocupa minhas preocupações já há tempos, e a primeira vez que eu formulei uma noção, um estudo sobre a ação foi no meu livro Drama da Ambiguidade, de 2017, publicado pela Edições Loyolas. Eu gostaria de trazer uma questão que corresponde a uma segunda formulação que eu fiz de um artigo que acaba de ser publicado pela revista O que nos faz pensar, no Departamento de Filosofia da PUC-Rio. Ele está disponível online, em PDF, que eu intitulei de Sartre e a Genealogia, né. Eu gostaria de falar de uma questão geral desse artigo, obviamente limitado ao nosso tempo, mas acho que é possível levantar algumas questões nesse tempo, né, a partir de um olhar genealógico pouco percebido, pouco apontado em Um Ser e o Nada. Acredito que Sartre, através de uma peculiar, descrição da contenda entre o livre-arbítrio e o determinismo, é capaz de formular uma compreensão sem precedentes, e aí não estou sendo exagerado, acredito que realmente sem precedentes na filosofia da noção de liberdade. Até por uma questão de tempo, eu eu fiz uma anotação e vou passar a lê-la. Espero que eu consiga ser claro. Em O Ser e o Nada, Sartre utiliza uma forma filosófica que se constitui a partir de desvios, investidas, retrocessos e apostas, com o meio de falar de algo que não é nem estável, nem autoevidente, o modo de ser humano. A forma filosófica empregada está indicada no subtítulo da obra, Ensaio. É, a par... é, é só por intermédio de uma forma que privilegia o singular que é capaz de assimilar o imponderável e que se desenvolve a partir da negatividade que a filosofia existencialista poderá empreender uma investigação sobre a liberdade. Tendo Russell como um vértice originário, é necessário admitir que uma mesma herança fenomenológica produzirá diferentes experiências de pensamento. O ser e o nada não encontra identidade nem com Ser e Tempo, de Heidegger, nem mesmo com a fenomenologia da percepção, de Merleau-Ponty. A primeira distinção é de abordagem. A ontologia fenomenológica, assim designada por Sartre, se dá por meio do ensaio filosófico. Será através desse construto, no limiar entre o fazer literário e uma ciência rigorosa, que Sartre encontrará o existencialismo, uma filosofia à meia distância da fenomenologia e da dialética hegeliana, seu outro vértice fundamental. Não por outro motivo, Sartre será rechaçado tanto por Heidegger, em Carta sobre o Humanismo, quanto por Lukács, em Existencialismo ou Marxismo. Cada qual entoa um só canto, que o existencialismo não guarda a pureza dos respectivos pensamentos de origem. Contudo, a força aqui presente não é o de autenticidade, mas da busca por um pensamento que opere por explosões. Sem compreender esta dobra sartriana, não é possível acompanhar os movimentos presentes na obra de 43,
que em nada se assemelha ao resultado de um suposto sistema de inteligibilidade universal, como querem aqueles que o leem como um estrito tratado filosófico. E essa distinção, para mim, é fundamental. O Ser e o Nada não é, em termos de forma filosófica, um tratado, mas é levado à última consequência do que se constitui ensaio. Né? Aqui no momento não vou poder aprofundar essa questão, mas isso para mim é central na leitura do Ser e o Nada. Por natureza distinta, o existencialismo é aquilo que ocorre entre esses dois vértices, fenomenologia e dialética hegeliana, e não o desdobramento condicionado por essas duas forças constituintes. Tendo o ensaio como solo de sua investigação, a ontologia sartriana realizará o estudo de uma liberdade que atua em harmonia com a condição do para si. Uma liberdade que não poderá ser nem uma característica da natureza humana, nem a conquista de uma realização humana. Esta condição sui generis da liberdade exigirá, em certo momento do estudo da ação, um empreendimento de uma genealogia. Não uma genealogia do âmbito histórico, mas aplicado ao ser, ao seu modo de apresentação, uma genealogia da ação. Ao ler as primeiras páginas da quarta parte de O Ser e o Nada, o leitor se deparará com uma mudança argumentativa, com uma investida estranha quando comparada a outros trechos do livro. É o ingresso do método genealógico no corpo desta reflexão ontofenomenológica. O que está presente neste movimento do texto não é uma fenomenologia estrito sensu, como a encontrada, por exemplo, no estudo do ser em si, nem tampouco algo próximo de uma analítica executada por Heidegger para falar do Dasein. De uma aparente debilidade, ou seja, a resistência a especulações extrínsecas, seja ela russeliana, seja ela heideggeriana, seja ela merleau-pontiana. Todo leitor e pesquisador de Sartre conhece a acusação de que o existencialismo não possui a virtuose teórica presente, por exemplo, em Heidegger ou em Russell, para se ater a dois exemplos. E isso é fundamental, né? Não se trata verdadeiramente de um decréscimo teórico filosófico, mas uma outra forma de se fazer filosofia, e nisso o ensaio é decisivo. O que surge em O Ser e o Nada é um rigor na justa medida do estabelecimento dos limites da obra, né? Como um ensaio que se articula dentro dos limites propostos do problema, né? E não como uma história das ideias ou como um argumento teleológico em âmbito histórico-filosófico. É a ontologia praticada sob o signo do ensaio. Há que se reivindicar para tal esforço teórico a contundência expressa por Deleuze e Guattari. Falta-nos, cito os dois, resistência ao presente. Digo eu, falta-nos a permanência na obra. Ignorar essa questão de método acarretará graves prejuízos quanto à refundação da liberdade e subsequente desenvolvimento do projeto sartriano. Na operação da escolha no agir, na atuação da vontade no projeto de ser e na constituição da responsabilidade na ação. A meu ver, essas questões
não tomadas a partir de uma análise genealógica da liberdade, produz arestas que passamos o resto da vida tentando eliminá-las. Posto a partir de uma visada genealógica, conseguimos deslocar o problema de uma tradição metafísica para uma abordagem puramente existencialista. Também contribuirá para um empobrecimento do trabalho realizado nos capítulos anteriores do livro, né? Não se trata só do movimento seguinte do livro, mas a própria compreensão anterior, né? Acredito eu que só com a liberdade, a partir da descrição da ação, é possível dar conta da cardinal força da intencionalidade, da relevância da angústia e, principalmente, do jogo entre má-fé e liberdade. Tais noções operam em conjunção, sendo em Sartre impossível se referir isoladamente a uma, sem que com isso imponha um conjunto de outras noções que perderiam seu caráter relacional se fossem organizados a partir de uma liberdade estática, universal e mecanicista. Assim, a genealogia participará na obra de 43 como garantidora de uma real investigação da liberdade sob bases existenciais, fora do constrangimento imposto até então pela tradição, ao orbitar entre o determinismo e o livre-arbítrio. Negligenciar a aplicação do método é prorrogar indevidamente equívocos que embaraçam o debate em torno da liberdade. Então, posto isso, para mim a questão da genealogia, ela não é uma erudição acessória, mas fundamental no projeto, no movimento interno do ser e o nada. Em termos gerais, o movimento produzido pelas investigações sartrianas na quarta parte do livro colocará em relevo o agir humano entre o momento da escolha, em seu caráter subjetivo, e a situação concreta, em sua dimensão histórica. O característico desse processo será a não resolução do conflito entre indivíduo e situação, fazendo com que a genealogia atue na fundação, ou seja, na explicitação do mecanismo. E tal movimento só será possível justamente por Sartre, em momento algum, buscar, através da genealogia, uma gênese, ou seja, a afirmação de um ponto inequívoco de emanação, né? Também não vou entrar aqui em discussão, mas temos uma compreensão muito limitada de genealogia e no artigo chego a recorrer um pouco a Nietzsche e a Foucault para mostrar que mesmo ali figuras centrais da genealogia há uma forma distinta de lidar com a genealogia, né? É nesse sentido que Sartre vai operar, né? A originalidade da perspectiva sartriana está em colocar a ação dentro de um campo determinado e, contudo, não subjugada a uma necessidade estruturante. Em concomitante, Sartre diferenciará o agir da ilusória ideia cultivada por um tipo de humanismo de um espaço reconfortante em que o homem tudo pode fazer. Só para lembrarmos a passagem da náusea do encontro de Roquentin com o autodidata. Sartre ultrapassará esta representação da liberdade individual burguesa e aproximará o homem de uma promessa que comporta em si o perjúrio.
Fora do mecanicismo e resistente à gratuidade, a ação incorporará o próprio drama humano ao seu exercício. O que fará com que eu diga, por exemplo, em O Drama da Ambiguidade, que a ação contém em si uma exigência de dramatização da vida, uma urgência de ficcionar para que ela seja possível. Dentro desse cenário, o estudo de O Ser e Nada pode ser compreendido como um esforço de Sartre para desvencilhar a questão da ação dos ciganos que aprenderam em uma concepção errônea de temporalidade. Pensar corretamente a ação será, em última análise, refletir sobre o passado, o futuro e, principalmente, o presente. Esta abordagem de temporalidade na concepção da ação, por exemplo, permitirá a Frank Leopoldo e Silva defender a tese que a preocupação com a história não é uma novidade stricto sensu de A Crítica da Razão Dialética. No prólogo que abre a quarta parte do Ser e o Nada, Sartre defende a necessidade de refletir sobre este ser que se define pela ação e sua relação com fazer, ser e ter, no sentido de obter o valor supremo da atividade humana, citando literalmente Sartre. Tendo em vista que a ação, em seu núcleo constitutivo, liga-se ao estudo do fazer, e como será nos limites desse fazer que a ação se definirá, afinal, a intencionalidade nos impõe essa transcendência, o capítulo 1º da quarta parte de Ser e o Nada, Ser e Fazer, a liberdade, ganha um contorno fundador da questão. O processo utilizado por Sartre no estudo inicial da ação é a constituição de dois tipos que irão, em seu antagonismo aparente, delimitar o tema e permitir a exposição das funções da ação e sua relação com a liberdade. O determinismo e o livre-arbítrio não são apenas conceitos a serem criticados por Sartre, e isso é fundamental. Uma leitura um pouco apressada dessa passagem, mais tomada por uma leitura anterior de Bergson, pode nos levar a crer que Sartre só está fazendo isso, criticando essas posições. Mas, na verdade, apresentam-se também como recurso especulativo para o aprofundamento da ideia de liberdade. Utilizando-se deste artifício, o Ser e Nada será capaz de fazer emergir o mecanismo próprio da liberdade, que, em última análise, opera tanto no determinismo quanto no livre-arbítrio, sem que se confunda com eles. Nesse sentido, para mim, é curioso perceber como há um espelhamento de um recurso tipicamente nietzschiano, que é trabalhar a partir de tipos, né, de alegorias, como Sartre recorre a isso. Né? É estranho perceber isso, sabemos da profunda má vontade que Sartre tem com Nietzsche, ao mesmo tempo sabemos o quanto o jovem Sartre lia Nietzsche. Né? Até há um artigo meu publicado no Cadernos Nietzsche que explora essa aproximação entre Sartre e Nietzsche na figura do intelectual contra o seu tempo, a favor de um futuro. Né? Mas se trata disso. Né? O livre-arbítrio e o determinismo não são conceitos equívocos teóricos, mas Sartre toma como tipos. O reconhecimento de Sartre, a sua dívida com Bergson, especialmente por ensaios sobre os dados imediatos da consciência, e a retomada em Um Ser e o Nada da mesma crítica
contra livre-arbítrio e o determinismo também contribui para a não percepção imediata desta forma distinta utilizada. Diferentemente de Bergson, contudo, Sartre busca, na construção de uma metáfora e sua oposição contrastada entre essas figuras, o meio para explicitar o modo de ser, não das respectivas correntes, que em seus fundamentos são parecidas, mas da liberdade. Já nas primeiras linhas dedicadas à ação, Sartre realizará uma afirmação taxativa e, ao mesmo tempo, polêmica. Ação é, por princípio, intencional. É dispor de meios com vistas a um fim. Fim de citação. O que viria a ser esta intenção imperativa de toda e qualquer ação? A análise desse tema, logo de saída, irá delimitar a compreensão, não só da ação, bem como da liberdade. Primeiramente, é forçoso reconhecer um caráter racionalista na concepção sartreana de ação. Atrelar a ação a uma dimensão intencional, a despeito de qualquer interpretação a posteriori, evidencia uma estrutura ancorada em uma série de encadeamento e conexões, cito Sartre, capazes de produzir um resultado previsto. Fim de citação. Assim, o que é explicitado pela definição é a ideia de progresso. Um progresso que se compreenda não da humanidade rumo à sua plenitude, mas da realização humana em sua solidão povoada de desejo de mundo. Este homem é um ser, por preceito, instaurador de projetos. E agir, em última análise, é iniciar processos. Sartre está falando de um mecanismo do ser humano e não da história. Se, por um lado, há um componente indelével de racionalismo na ação, por outro, somos forçosos a reconhecer que ele não coincide com a perspectiva do pensamento moderno, de um estrito fundamento racional. É outra coisa que Sartre está se referindo. Isso fica manifesto no recurso sartriano de romper com a disputa entre determinismo e livre-arbítrio. O recurso genealógico contribuirá para fornecer elementos que permitirão a Sartre delimitar uma noção outra de liberdade que escape das contradições resultantes do debate até então realizados sobre o tema. O pensamento clássico apressou-se em definir os polos possíveis para a liberdade, seja no campo dos defensores do livre-arbítrio, seja no reconhecimento de um caráter necessário da ação humana. O que estava em jogo antes mesmo da definição da liberdade era a garantia de uma primazia estável do projeto humano. Era a constituição de uma gênese humana, isso para o projeto moderno, completamente distinto do Sartre. No afã de afirmar um projeto racional, interdistou-se uma investigação mais apurada sobre a natureza da ação, da liberdade e, o que é mais grave, da própria condição humana. Sartre retrocede na discussão para colocar sub judice a origem do problema. Tal como na descrição da consciência realizada na transcendência do ego, onde identifica uma inobservância do código pré-reflexivo em detrimento da afirmação da primeira certeza,
A ação, a partir desse par conceitual, desses tipos, livre-arbítrio e determinismo, foi limitada a uma instância de segunda ordem, tendo como consequência uma concepção precária quanto à atuação da liberdade. É imperioso refletir sobre esse início do fazer. Se é verdade que a ação deve ser intencional, ou seja, ser projeto instaurador de processos, é igualmente justo dizer que esse impulso nativo não pode contemplar todos os desdobramentos possíveis iniciados pela ação. Deve-se compreender que não é o controle ou a previsão dos resultados que definem uma prática como ação, mas sim uma força original, a intenção, que irá fazer com que um gesto, deixar cair inadvertidamente um cigarro no chão, exemplo de Sartre, se converta em uma ação, fundar uma cidade, outro exemplo de Sartre. É no instante primeiro, tomado por uma intenção, que a ação adquire corpo e ganha realidade, independente de uma correspondência futura. Assim o é, pois a ação, apesar de solicitar uma vontade, não está atrelada à positivação da mesma. Do contrário, a ação perderia para o do contrário, desculpa, a ação penderia para um modelo determinista, cuja ordenação estaria demarcada pelo seu fim. Diversamente, Sartre entende que agir, cito Sartre, é modificar a figura do mundo. Em suma, é só por causa dessa desvinculação da liberdade com a finalidade que o homem encontra espaço para agir. Então, não só se trata de uma rejeição ao modelo metafísico, como, de forma implícita, o que o Sartre está mostrando é que o modelo metafísico não se sustenta, ele é impraticável. A ação impõe não um produto ao fim de suas realizações, mas, antes, a edificação de um horizonte de expectativas, o que nos é profundamente ansiado nos tempos atuais. A adequação do resultado à intenção deve ser do âmbito da suficiência e não da eficácia. É preciso que o resultado exista enquanto possibilidade extemporânea ao habitual, para que essa instância formal, ou, se preferirem, performática, garanta a existência de uma ação. Toda esta organização estrutura-se sob o despertar da intenção, e não de uma vontade que alcança um resultado esperado. Agir é projetar, mas projetar não demanda em si traço algum de eficácia. É uma promessa, não uma garantia. Essa discrepância constitutiva, este lapso entre a suficiência e a correspondência, reforça outro traço da ação. Toda ação deve comportar a negatividade. Um distanciamento que a lance em direção a um possível. Toda ação é intencional e esta intenção deve ser precedida por uma falta. A ação é, por um lado, a comprovação de uma indeterminação constitutiva. Só ajo por nada me condicionar. Por outro lado, é por meio desta constatação que me torno capaz de corporificar este nada em que me apreendo.
Isso ocorre através do jogo que torna um possível como interessante. A projeção que traz vitalidade ao ato apoia-se nesta negatividade. Veja, o tempo todo se opera por um espaço. Há sempre uma interdição de identidade, de correspondência, de fusão, de plenitude, de universalidade. Contrariando o senso comum, que identifica no estado das coisas a mola propulsora para o agir, Sartre apontará em direção à irrealidade como motor da ação. É na composição de um futuro grávido de esperanças, no vislumbre de uma ficção, que o homem se torna capaz de romper com a sua realidade, efetivando uma ação. Sob as luzes do determinismo e do livre-arbítrio, Sartre compreende que nem por efeito de uma época, nem sob a influência de estruturas pré-existentes, ou mesmo em nome de um futuro desencarnado de força vívida, a ação é capaz de realizar-se. Veja, aí está o cerne da incompatibilidade de Sartre com o estruturalismo e sua oposição radical com Lévi-Strauss, né? Que me parece um autor que deveríamos ler mais. Muitas vezes colocamos ele de lado por considerar alguém que não compreende a lógica sartriana. Mas me parece que alguém que, da envergadura do Lévi-Strauss, que basicamente em todos os livros dedica um espaço a combater a lógica sartriana, é alguém que, apesar de não concordar, levou a sério o modelo sartriano. Acho que ganharíamos, e eu me beneficio disso, de uma leitura mais a miúde de Lévi-Strauss. Mas voltando, é somente neste vazio descrito, nesta incorporação tênue, estamos falando sempre de movimentos frágeis, desta incorporação tênue do futuro que o homem age. Há um deslocamento da preponderância das análises de conjuntura para uma dimensão existencial. Só então, para Sartre, é que a conjuntura retorna, já situada no acontecimento humano. E por isso é tão heterodoxo o marxismo sartriano. Esta dinâmica descrita por Sartre, ação como projeção de um futuro no presente, que é o caráter ficcional, é a dramaticidade da ação humana, expõe mais uma característica do agir humano, a capacidade de ficcionar. Assim, a ação contém em si uma exigência de dramatização da vida para que ela seja concebível. Para além disso, o que resta são gestos conservadores. O que, em termos acadêmicos, é um grande desafio se dedicar a Sartre, né? Justamente essa exigência de pensar sempre no limite do que ele propõe. Romper com essa suposta intimidade com o tempo é condição para que a ação possa emergir. Ao transcender seu estado atual, o sofrimento surge à luz de um valor projetado, como passo inicial de uma ação. É a partir dessa dupla natificação, termo do Sartre, que a ação acontece. O estado futuro deverá ser tomado como puro nada presente, ao mesmo tempo que o estado presente precisa silenciar-se em nome de uma encarnação do estado por vir. Eu não consigo compreender como
não se perceber o caráter ficcional engendrado no projeto sartreano. Para mim, talvez essa seja a forma mais característica de ler Sartre, da minha parte, né? De alguma forma, é por esse viés que eu leio toda a obra do Sartre, é a partir daí que eu tento interpretá-lo. E ela me parece constitutiva, né? Somente o empreendimento de uma genealogia da ação é capaz de expor o cenário em que o limite da atuação é conhecido, né? É como se ela mostrasse o campo, o solo, né? Ela não faz uma descrição histórica, ela mostra o espaço sobre o qual o modo de ser humano se opera. Nada é capaz, esse é o solo, né? O solo que ela expõe é esse. Nada é capaz de condicionar a ação humana a priori. Deste modo, a chave para a realização da ação encontra-se na aptidão do homem de transcender o presente para, em seguida, iluminá-lo. Não é uma suposta objetividade dos fatos que determina a consciência, nem é a escolha de um possível que garante a liberdade, mas, sob o entusiasmo de um futuro desejável, é a consciência que se apreende, que apreende a realidade como negativa, compelindo o presente a ser encenado. A falência da objetividade é o escândalo da existência. Em muitas críticas que o Sartre recebe, o incômodo do pensamento dele é justamente isso, como a objetividade ela se desfaz perante a existência, né? A existência, em sua contingência, ela é predominante. Não é uma suposta objetividade dos fatos que determina a consciência. Não, desculpa, isso eu estou relendo. Esta descrição da liberdade transfigura a noção clássica de possíveis. Tomar em Sartre um possível como efetivação de uma escolha, a forma clássica, é desconhecer todo o processo genealógico realizado em torno das figuras do determinismo e do livre-arbítrio. É, depois de avançar sobre as fundações da liberdade, ainda tomá-la como um mero acessório da natureza humana. Na configuração indicada por Sartre, um possível significará estado futuro, instauração de um espaço de transformação, estabelecimento de horizontes, termos que remetem a um porvir, a uma dramatização, a um campo de expectativas e não a dispositivos fáticos. O possível é retomado em Sartre a serviço da produção ficcional do agir, e não uma expressão de uma autonomia humana. Este é o sentido, por vezes esquecido, da afirmação sartreana: você é livre, escolha, ou seja, invente. Esta é a novidade trazida por Sartre, uma genealogia da ação que se constitui como recurso crítico para descrever os limites do agir humano, evitando seu velamento pelo idealismo metafísico ou pela compreensão voluntarista, a partir de uma outra articulação temporal. Porém, não é somente contra a redução do homem que Sartre se insurgirá. Se agir transforma o mundo, então é preciso ser também contra a redução
do horizonte de expectativas, impedir o aviltamento que a noção tradicional de liberdade produz no agir humano. Constituir horizontes, realizar promessas, atuar a partir de uma dupla negação. É o que o método genealógico explicita em seu aparecer em O Ser e o Nada. A genealogia participa não como uma mera descrição histórica, uma mera descrição ontológica, mas como possibilidade de articulação entre temporalidade e reflexão, como revisão do fundamento da ação em curso. A relevância da genealogia como processo de análise provém do fato de não confundir a efetividade da realidade que busca explicitar com uma suposta objetividade científica que acaba por preencher as lacunas do processo com determinismo infundado. Então, a genealogia ela permite a Sartre separar a efetividade da realidade com um determinismo científico. É a distinção entre o acontecimento e o fato. Como bem definiu Jean Beaufret, ao falar de Heidegger, a genealogia, cito Beaufret, é menos conhecimento que reconhecimento. É menos explicativa que esclarecedora. Mas, por causa disso, tanto mais transformadora. É justamente porque é um reconhecimento e não um conhecimento, é justamente porque esclarece, mas não explica, que ela transforma. Afinal, o que caracteriza fundamentalmente a genealogia não é o seu traço mais comum, o caráter histórico, nem mesmo sua aparência mais reconhecida, a busca de uma gênese, mas sua dimensão irrevogável de crítica, seu esforço para pensar radicalmente os limites constitutivos, não teóricos, constitutivos dos acontecimentos, alheia a uma apropriação metafísica. Contudo, para encerrar, este método que foi necessário para produzir uma ruptura com uma certa tradição, esgota-se enquanto via privilegiada de reflexão sobre a ação. Supostamente um mero problema metodológico, a questão da forma filosófica regressa como decisiva para a elaboração da liberdade no existencialismo. Deste modo, após assentar a ação sob bases sólidas, demonstrando que o motivo não é nem irrelevante, tampouco determinante, Sartre perseguirá os desdobramentos da questão da liberdade. Porém, rumar em direção à liberdade já constitui em si um problema. Como descrever a liberdade se a descrição, por sua natureza, pressupõe a exposição de estruturas essenciais de algo, e a liberdade é, por definição, sem essência? A liberdade realiza-se, faz-se em ato, dando-se somente em sua efetivação. Para tanto, Sartre recorre a um método que seja capaz de operar em tais condições, permitindo seu avanço em termos existenciais, sem que, com isso, abdique da descrição da ação obtida pela genealogia. Sartre constituirá, como etapa seguinte do seu projeto filosófico,
a psicanálise existencial. Aqui, a genealogia sartreana, depois de refundar o problema da ação, retira-se do ensaio de 43, deixando como herança uma noção de liberdade sem precedentes na história da filosofia. É isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, nós que dizemos, professor. Muito obrigada, muito instigante a abordagem que o professor trouxe. Achei assim, fiz várias anotações, não sei se eu vou conseguir falar todas, e tem ainda as perguntas do YouTube, né? Mas vou começar aqui com a anotação que eu fiz. Okay. Então, para toda ação há uma concepção prévia, né? Que é a intencionalidade. E a ação está condicionada a uma intenção, que é o meu projeto. Não é agir por impulso, né? Uhum. É agir, é projetar. Isso. Só que tem o projeto original, que tem a ver com isso, não tem? A gente está agindo a partir do nosso projeto original também. Eu gostaria de entender esse projeto original, essa relação com a ação. Né? Se esse projeto... Pode falar. Sim. Não, pode terminar, desculpa, Simone. Não, é isso mesmo. É só isso mesmo. Tá. O projeto original é esse ser lançado. O projeto original é essa exterioridade que nós somos. Em última análise, é a relação que nós somos. Né? E, para mim, por isso que, de uma forma um pouco distinta de muitos comentadores de Sartre, que, com toda razão, vislumbram uma influência decisiva de Heidegger em Sartre, que estão corretos quanto a isso, mas, para mim, sempre me pareceu muito mais decisivo a influência de Russell em Sartre, especialmente na intencionalidade. Né? Aqui todos nós conhecemos aquele ensaio que o Sartre escreve sobre a intencionalidade, um ensaio de 2 páginas e meia, né? O título é quase que maior do que o próprio ensaio, né? Mas ali está as bases do que o Sartre entende. Quer dizer, não há outra forma, nós somos sempre lançados, nós somos sempre relação. Então, sermos projeto é ontologicamente justificável, é o nosso modo de ser, não poderíamos ser de outro jeito. Né? Essa ideia da intencionalidade, toda consciência é consciência de alguma coisa, ela impõe uma relação à existência. Né? Só existe homem se houver mundo, só existe sujeito se houver objeto. Não é possível fazer essa dissecação científica que a metafísica gosta de fazer, né? O homem, o mundo, a natureza, a razão, são coisas impróprias por natureza, porque tudo relação. Há uma dimensão que se organiza ali. E o que o Sartre está chamando a atenção é que é esse impulso, esse modo de ser que constitui a ação. Então, basta que você vislumbre um futuro desejável e não realizado ainda para que você haja. Mas isso só tem a ver com iniciar o processo. Você não precisa garantir nada depois. Né? É isso que é interessante. A primeira vez que eu percebi isso, para mim foi esclarecedor. Assim, realmente mudou tudo. A questão da ação para o Sartre, ela não é uma posse. Não é possuir nada. A metafísica que trabalha a ação como posse. O que eu ganhei com isso? O que eu obti? E justamente através dessa posse eu posso verificar e transformar o pensamento em científico. Né? Me lembro aqui, Simone, de um texto que me é muito caro, de George Canguilhem, intitulado O que é a Psicologia, que ele começa a dizer que uma das distinções entre filosofia e psicologia é que a filosofia opera a partir do reconhecimento de falta de fundamento. É justamente por ela não ter um fundamento que ela se realiza. É esse movimento. O que ele diz que isso dá um gesto, que isso produz um efeito de humildade. A despeito das figuras
humanas de filosofia serem muitas vezes arrogantes, para George Canguilhem, um pensamento não pode ser arrogante, porque ele parte da falta de fundamento. E a distinção para a psicologia é que a psicologia se exaspera com a falta de fundamento. Ela tenta se tornar ciência o tempo todo, porque, equivocadamente, ao olhar do Canguilhem, a psicologia ela não suporta a falta de fundamento. E, ao fazer isso, ela transforma a falta de fundamento não em uma humildade, e sim uma humilhação. Então fica um desespero da psicologia de tentar se positivar para poder se verificar. Algo que sabemos que a filosofia é impossível. Né? Você discorda de um pensamento, você identifica efeitos problemáticos de um pensamento, mas você não refuta um pensamento. Né? Um pensamento não é passível de refutação, por pior que seja, por mais frágil que seja. Né? Então, é nesse nível que a ação se organiza. Ela se organiza nesse lançar, que nunca vai poder ser posse. Né? Tem uma pequena passagem do Ser e o Nada que toda vez que eu me lembro, eu caio em gargalhadas, porque o Sartre, além de ser um teórico muito rigoroso, ele é um escritor, né? Então ele tem umas tiradas magníficas. Acho que só se aproxima de Nietzsche. Nietzsche também tem grandes tiradas, né? E em algum determinado momento ele diz que toda crítica que ele recebe de seus opositores, quando eles acreditam que vão alcançá-lo, ele já não está mais lá. Só encontra os andrajos, os farrapos dele. Porque você sempre está iniciando processos, não há um pensamento sartriano. Né? Por isso que, em certa medida, não podemos ser sartrianos. Podemos pensar a partir de Sartre, a partir do existencialismo. Mas não há uma posse, não há regras, não há dogmas, né? Para que sejamos verdadeiramente sartrianos. Então, Simone, eu acho que é muito mais nessa ideia de que a ação ela é sempre uma abertura. E, portanto, o que a gente estava falando um pouco antes de começar a palestra, o quanto me parece urgente pensar essa questão da ação, porque cada vez mais estamos precisando de aberturas. E acho que a nossa cultura, e acho que Sartre, já nos anos 70, começa a perceber essa restrição cultural, essa limitação. Cada vez mais eu percebo que a nossa cultura interdita a abertura. Cada vez mais a nossa cultura falsamente parece defender a diversidade, mas ela só defende a diversidade do consumo, do prazer, né? Mas não da existência. Né? E acho que isso no mundo inteiro, no Brasil, isso é trágico, isso se vê claramente pelas mortes, dos feminicídios, dos estupros, das mortes dos trans e da violência em geral da sociedade. Mas eu acho que é por aí, Simone. Obrigada, professor. Antes de eu passar para uma outra questão, quero passar para você, professor, a professora Daniela Schneider está dando os parabéns, foi excelente a sua apresentação. Muito obrigado, Dani. A Thaís Oliveira, também lá de Portugal, falando, arrasando como sempre, professor. Adriana Souza, muito boa Thaís é fala. suspeita. A Thaís é gente boa. Então, assim, só a gente falando bem aqui da sua palestra, professor. Muito obrigado. Eu gostaria de colocar uma questão aqui. Nós poderíamos dizer que Sartre vai denunciar, talvez de um ponto de vista ético, a subordinação do fazer ao ser. Por exemplo, lá com o Genet ele faz o mal para ser mal. Se eu escrevo todo dia para ser escritor. Então, assim, agimos para ser e não para fazer. Eu acho que está acontecendo muito disso. Né? A gente age para ser e não para fazer alguma coisa, sem se apegar a esse ser, né? Simone, nesse quesito eu estou absolutamente alinhado a você. Acho isso um traço constitutivo da nossa época, né, dessa confusão, e eu acho que ela se demonstra em coisas bastante cotidianas. Né? Outro dia estava conversando com os meus alunos sobre isso,
como antigamente você, quando perguntava para uma pessoa o que fazia, ela dizia do seu trabalho. Hoje em dia, nós temos constrangimento de não responder sobre o emprego, né? Eu sou escritor, não importa se me leem ou não, não importa se eu tenho grandes tiragens ou não importa sequer se eu publico, temos a prova aí do Kafka, né? Nem a publicação determina isso, determina de que eu faço da vida isso, eu me constituo em torno disso, né? Hoje em dia não, nós estamos limitados a emprego, né? Trabalho aqui, trabalho ali, faço tal função, e isso eu acho que é de uma opressão existencial e tem efeitos que a Dani e o pessoal da psicologia tem uma capacidade de vislumbrar muito maior desse efeito, né? Então, eu acho que tem essa dimensão e também tem uma perda, até acho que de uma dimensão quase que romântica, né? Me lembro, acho que, não tenho certeza, mas acho que é na entrevista que Sartre dá no final da vida para Michel Contat, que ele chama a atenção como a feitura da crítica da razão dialética destruiu a saúde de Sartre, né? Sartre começa a ter problemas circulatórios, fica cego e passa seus últimos anos de vida num estado deplorável de saúde, né? E o Michel Contat pergunta para ele se há um arrependimento disso, e Sartre responde daquela dureza típica do Sartre, né? Que de jeito nenhum, que existe saúde para se fazer a obra, né? A obra é mais importante, não no sentido de uma vaidade pessoal, que também há, mas não é isso que ele está querendo dizer. O que ele está querendo dizer, vive-se para se intervir no tempo, né? Volto a dizer, e aí eu peço desculpas que eu posso estar errado, mas a despeito de toda a distinção, é um jeito, é uma forma com que eu leio Sartre, para mim repercute a exigência que Nietzsche impõe à filosofia. Fazer filosofia é dar conta do seu tempo, é justificar pela falta de fundamento por que nós estamos aqui agora, quando tínhamos a eternidade para nascer, né? Poderíamos ter nascido antes, poderíamos nascer depois, nascemos agora, não tem razão de ser, então precisamos dar sentido a isso, né? Então, quando Sartre fala da obra, acho que sim. Eu acho que essa dimensão objetiva, factual, normalizadora, né? Essa dimensão muito ligada, ao meu ver, à produção e ao prazer, o pensamento do Sartre se coloca como contemporâneo porque ele ainda é muito estranho à nossa época. É engraçado porque é um dos poucos vultos da filosofia contemporânea que não se tornou um monopólio acadêmico, né? Acho que uma das felicidades, por exemplo, que eu e Fábio Caprio Leite de Castro, professor da PUC de Porto Alegre, com Sartre hoje, com os 2 volumes que a gente fez, e também um trabalho magnífico que a Dani fez, organizando o primeiro colóquio internacional sobre Sartre, depois a Silvia organizando o segundo colóquio, é mostrar que há muitos pesquisadores sobre Sartre, né? Mas eles não se constituem um monopólio. Já tivemos a fase kantiana da academia, a fase hegeliana, a fase marxista, a fase heideggeriana, a fase Foucaultiana, mas do Sartre ela nunca se constituiu como uma lógica. O que, ok, para mim isso não é nem bom nem mal, a questão não é essa. É como isso é um sintoma, e acho que é um sintoma de como o pensamento do Sartre continua sendo refratário à nossa cultura. E, nesse sentido, ele é um instrumento magnífico de crítica à nossa época. Obrigada, professor. Nós temos uma questão aqui do Miguel. Ele gostaria que o professor aprofundasse a ideia de ação em Sartre como contraposição ao conceito de ação no marxismo.
O professor já falou, mas ele gostaria que o professor aprofundasse um pouquinho mais, se possível. Miguel, assim, sendo bem sincero, não é uma parte que eu pesquise muito, né? É até engraçado o meu trajeto intelectual, é mais ou menos, eu estou há 16 anos estudando Sartre, há 8 anos eu comecei a estudar Foucault e hoje em dia trabalho os dois simultaneamente, né? Continuo escrevendo sobre Sartre, escrevendo sobre Foucault, de uma forma profundamente dialética, mas uma das coisas que me atraiu em Foucault foi achar que o Sartre propõe uma descrição perfeita do problema ético-moral, que para mim em Sartre não há distinção entre ética e moral. Como nenhum outro pensador, ele dá conta profundamente do estado do problema, mas não me convence, não me anima, não me estimula a tentativa de resposta dele através do marxismo, né? Me pareceu muito mais interessante buscar o seu negativo francês, que foi Foucault, e que, ao mesmo tempo, com preocupações muito próximas, né? Não à toa, no final da vida, eles estavam tão próximos ali. Mas, sem deixar de te responder, mesmo que seja superficialmente, me parece que uma questão que Sartre traz para o marxismo e que até hoje me parece que o marxismo que não tenha um cunho existencialista tem problemas de dar conta é do indivíduo, né? A partir do momento em que você organiza toda uma compreensão de leitura a partir da história, a tendência muito grande é que o indivíduo seja dissolvido na história, né? E aí, talvez, o que eu até cito na apresentação de hoje, Sartre propõe uma reflexão onde é impossível se escolher um dos polos entre realidade, história, situação e indivíduo, humano, condição humana. O pensamento do Sartre me parece, até o final da vida dele, nos ensaios, no Ser e o Nada, na Crisão Dialética e nos outros textos, inclusive nas experiências literárias e dramatúrgicas, é o tempo todo a tensão do indivíduo com o coletivo, do ético com o político, né? E acho que essa dimensão ela é extremamente rica e é um problema para o marxismo, né? Não, eu sou um leitor dos primeiros textos de Lukács, não conheço bem profundamente a obra final, mas, por exemplo, temos Mesaros, né, Itzman Mesaros, que defende que essa era a questão tanto de Sartre quanto de Lukács no final da vida, né? Lukács teria se dado conta da, da obscurantismo inerente que o pensamento marxista levava em relação à condição humana. E que ele estaria, no final da vida, tentando articular esses dois conceitos, né? Se a gente for pegar aquele texto do Metzaros, ele vai falar sobre isso, né? Que ele tentava convencer tanto Sartre, um jovem intelectual à época, né? Tentava convencer Sartre de se aproximar de Lukács e Lukács de se aproximar de Sartre, que ele achava que isso poderia produzir um pensamento muito interessante, algo que nunca aconteceu, né? Mas eu acho que a grande questão do marxismo é esse risco inerente e implícito de de se levar para um sentido histórico que se esquece da realidade do acontecimento humano, né? E isso verdadeiramente em Sartre não ocorre. Sartre está o tempo todo articulando a tensão desses dois, e isso me parece uma das coisas mais interessantes do pensamento do Sartre,
Miguel, espero ter te respondido minimamente. Obrigada novamente, professor. Para ver se eu entendi direitinho, professor, então as ações são as expressões das escolhas, né? Não fazer nada também é uma ação, se não fazer nada for resultado de uma escolha, né? Então, o existencialismo sartreano é uma filosofia que a escolha e a ação são mais ou menos inseparáveis, né? A escolha dá sentido à ação e a ação dá realidade à escolha. Então, a intenção e ato não são coisas diferenciadas, né? Estão unidas, no caso do Sartre, a intenção e o ato. Sim, Simone, eu só tomaria cuidado da gente ter muito presente que a intenção ela tem uma origem russeliana. Ela tem muito mais a ver com essa abertura do que com o voluntarismo, né? Isso é uma questão para mim fundamental, porque a vontade de algo, ela participa da ação, mas ela não é decisiva, né? Ela é integrante, mas ela não é decisiva. Tanto que a expressão que o Sartre usa, que ficou consagrada, é que quando a escolha, a vontade, ingressa na ação, os dados já foram lançados, né? Você já está em ação quando escolhe ou quando a vontade atua. E isso é estranho para o nosso senso comum, né? Porque a gente tem a ideia justamente que você está lá, estável, parado, e aí você escolhe algo e então age. Não, veja, o que eu estava justamente falando no começo é que a intencionalidade russeliana, que tem uma penetração profunda na obra de Sartre, é dizer que não existe coisas estanques. Você já está em relação, significa que você já está em intenção. Há um campo intencional nas coisas. O que acontece é que quando você decide algo, quando você escolhe algo, quando a vontade aparece, você dá forma àquilo, né? É um caráter performático. É mais ou menos como se você, a partir daquele momento, você tornasse, desse uma aparência racional ao que você está fazendo, né? Então tem a ver como você dá forma, como se escreve um livro, como se encena uma peça, tem uma forma ali, né? Que essa forma pode ser boa ou ruim, mas o teatro acontece antes disso, né? Então não é uma escolha do que eu vou fazer. Nesse sentido, Simone, mesmo que eu não escolha, ao não agir, eu estou agindo. A inoperância é uma ação independente da escolha. Porque, veja, a minha resistência, a minha paralisia, ela produz efeito na realidade. Ela contribui para o mundo. Ela é uma concepção de mundo. Nesse sentido, é uma ação. O que não é uma ação para o Sartre é um mero gesto, né? Quer dizer, se você deixa cair alguma coisa, se você esbarra, se você faz uma mera brincadeira, isso não é uma ação, isso é um gesto. Isso, isso não penetra no mundo de forma significativa. Do contrário, tudo é ação, né? Por isso que certa vez um professor meu comentou algo comigo quando eu estava começando a estudar Sartre, chamando a atenção de que ele achava a ética sartriana dura demais, quase insuportável. E era uma análise correta, né? Realmente a ética sartriana ela não tem fora, né? É tudo dentro. Ela tem realmente um empenho irrevogável na vida. Ok, professor, obrigada. Então, nós poderíamos dizer que nós não podemos agir dominados pelo querer, então, em Sartre. Não é o querer. É inviável ontologicamente, né? Nesse sentido, é inviável. Não se coloca aquela discussão clássica do pensamento moderno entre razão e paixão, como a vontade, como algo que te tira do controle, né? Não é desse âmbito.
Isso é uma preocupação ah, metafísica, teleológica, que acredita que existe uma verdade universal, que seja a razão, que seja a natureza, que seja Deus, que seja qualquer coisa, e que a ação e o conhecimento são formas de acesso a esse campo divino, natural ou racional, né? Então, o jeito com que você age dentro de uma metafísica, o jeito com que você conhece, te faz estar mais próximo ou mais distante do que vale a pena ser contemplado, né? A verdade, o que quer que seja. Para Sartre não existe isso, é um confronto, é um embate com a existência, da qual não tem fora. Eu não posso estar fora da existência, né? É tão curioso que essa intransigência da existência em Sartre, ela se coloca de um jeito quase que poético no Ser e o Nada. Em um determinado momento do Ser e o Nada, o Sartre vai dizer: nada mais estranho do que a morte. Como que eu posso conceber uma época onde eu não exista? Já que viver é pensar nessa dimensão contínua, né? Não faz muito sentido você deixar de existir, nesse sentido da realização, da ação. Mas aí ele diz uma coisa que eu acho bastante provocativa, que ele diz: mas mais estranho do que a morte é o nascimento. Como que pode ter uma época em que eu não existia? Né? É como a existência ela tem essa experiência dilatada, essa experiência de onipresença, que faz com que tanto a morte quanto a natureza se tornem, e o nascimento se tornem estranhos. Nesse sentido, só há esse espaço metafísico depois que não há mais nada, com a morte, por exemplo. Né? Então, há um radicalismo no Sartre nessa compreensão. Obrigada, professor. A Ed Coelho diz que está muito bom ouvir você falando, professor. Então, Muito mais um, obrigado, Ed. mais um. Bom, o professor estava falando de livre-arbítrio, determinismo, né? A gente tem que, não sei se é certo, mas o correto, quer dizer, mas separar o livre-arbítrio e a liberdade em Sartre, né? Porque esse Certamente. conceito livre-arbítrio, ele é derivado de Santo Agostinho, não é? É uma derivação que vem sempre. Vamos colocar a questão da seguinte forma: uma questão que sempre se colocou para a filosofia do âmbito da liberdade, né? Ou se coloca mais radicalmente, verdadeiramente a partir de Santo Agostinho, e toma e percorre toda a filosofia moderna, chegando à contemporaneidade, que é a ideia de se eu sou livre ou não. E a forma de se organizar isso, muitas vezes, se foi justamente pensando: sou livre porque eu posso escolher o que eu faço, ou se eu não consigo fazer o que eu faço, então há uma determinação. Né? Então, nesse sentido, Sartre vai mostrar que colocar a questão como eficácia, como obtenção, como posse, é um equívoco da pergunta. Porque o que faz você obter ou não a coisa não tem nada a ver com a ação. O que faz você agir é justamente um projeto, é você querer algo. Né? Então, ele dá o exemplo, se não me engano, é no Ser e o Nada, que ele fala: você está caminhando e no meio da sua trilha você encontra um rochedo. Aí ele diz: o pensamento clássico diria, se eu conseguir continuar andando, eu sou livre. Se me for interditado, eu sou determinado. E o Sartre desloca essa questão de uma forma magnífica. Ele diz: mas o rochedo, ele é uma vantagem ou uma desvantagem completamente relativo ao meu projeto. Se eu quiser caminhar, ele é um empecilho, mas se eu quiser escalar, ele é uma maravilha. Logo, a questão posta pela metafísica, ela não se sustenta, não é desse nível que está. E o que é curioso, que você chamou a atenção, Simone,
é que a liberdade não pode ser confundida com livre-arbítrio. Com determinismo ela não é, mas com livre-arbítrio, não porque ela seja estranha ao livre-arbítrio, é porque tanto o livre-arbítrio quanto o determinismo são expressões de liberdade. São formas de você encarar a liberdade. Do mesmo jeito que ele vai mostrar que a má-fé não é uma oposição à liberdade. A má-fé é uma tentativa de fuga da liberdade a partir da liberdade. E, portanto, ela nunca é resoluta, porque é a liberdade que permite você fazer isso. Do mesmo jeito que eu não consigo nunca estar plenamente e definitivamente em má-fé, eu também não consigo afastar definitivamente a má-fé. Né? É um embate, é uma tensão da existência que você vai ter que se deparar o tempo todo. Né? Então, nesse sentido, sim, livre-arbítrio não é liberdade, mas há liberdade na experiência do livre-arbítrio. Né? Nesse caso, o Sartre ele quase que segue ipsis literis Bergson, né? Quando ele diz que se ele fosse obrigado a manter o nível da discussão da liberdade entre livre-arbítrio e determinismo, ele teria que concordar com o determinismo, né? Porque se a escolha de possíveis é o que define o livre-arbítrio, ele tem que reconhecer, junto com o determinismo, que escolher possíveis é simplesmente prolongar uma determinação, porque os possíveis já são determinados. Então tudo é determinado, só é uma sofisticação da determinação. Por isso que eu chamei a atenção na minha fala que para o Sartre ele toma os possíveis não como fatos, se escolher entre fatos. Possível tem a ver com uma abertura, com um horizonte, né? com essa intenção russeliana, com esse lançar-se, né? Esse se colocar o tempo todo de forma indeterminada. Né? E aí é curioso, Simone, que me fez lembrar a questão da sua pergunta antes, que você fez. Isso faz com que reconhecimento para Sartre não seja identidade, não seja dizer que eu sou eu. Reconhecimento para Sartre é você perceber a abertura que sou, a indeterminação que sou. Nesse sentido, é um desafio existencial o reconhecimento. É um projeto existencial, ele não se resolve. Né? Você nunca alcança o reconhecimento e, portanto, resolve-se. O reconhecimento é uma tarefa. Né? Eu acho que no Sartre há uma tarefa da existência, uma tarefa na existência. A gente poderia falar que a liberdade, né, ou agir, é criar o tempo todo frente à facticidade, frente ao mundo. Toda a escolha, toda a nossa ação é uma criação, porque sou eu como subjetividade frente à objetividade, essa relação eu com a objetividade que vai criar algo novo ali, que é uma situação única para mim, né? Para Eu qualquer outra acho que pessoa. sim, eu acho que sim. Para mim, obviamente que é possível discordar disso, mas toda a minha interpretação, minha leitura, ela parte desse princípio. Há uma dimensão criadora, não divina, ela é mundana, e ela não é uma deliberação. Eu não decido criar. A minha existência impõe a criação. Essa é a dimensão ontológica, para mim, do pensamento do Sartre. É que a ficção ela permeia todo esse projeto de existência. Né? Verdadeiramente não é possível uma repetição a não ser num nível deleuziano, né? Do seu livro tão nietzschiano que é Diferença e Repetição. Né? A ideia de que a repetição ela sempre vem com um diferencial, ela nunca se repete verdadeiramente, é uma recolocação distinta. Né? Então, para mim, sim, há um
um caráter ficcional, um drama do qual é impossível superá-lo, né? Nesse sentido, é curioso, tem uma anedota que se conta do Foucault. O Foucault lança As Palavras e as Coisas, Le Mots et les Choses, em 66. É muito mal recebido, quer dizer, é um livro estranhíssimo, porque ele é de profunda erudição, ao mesmo tempo ele foi lido por muita gente. Ele foi criticado por quase todo mundo, inclusive pessoas que depois vão se aproximar de Foucault, mas ele foi um sucesso de vendas, né? Sartre é um dos que ataca o livro imediatamente. E em uma vez o Didier Ribon, o biógrafo do Foucault, conta que uma pessoa muito próxima dele, amigo dele, se aproxima dele e diz: olha, adorei o seu livro, achei ele excepcional, As Palavras e as Coisas, tudo, mas cá entre nós, aquilo tudo é ficção, né? É só para quem não sabe, As Palavras e as Coisas é uma análise histórica que o Foucault faz, né? Do Renascimento, da época clássica e da modernidade. E o Foucault ri e diz: o que não é ficção? Né? Nessa resposta que ele dá, tem um caráter existencial profundo. Né? Eu não estou dizendo que eu não estou dizendo que é um vale-tudo, que é uma geleia geral, que é um relativismo. Ao contrário, eu estou dizendo que o que é efetivo, ele é ficcional. A apropriação do ocorrido é ficcional. É uma interpretação, há uma criação ali. Mas não é relativismo porque tem um efetivo. Né? Você não vai dizer que a violência é relativa. A violência, ela é efetiva. Né? Não é vale tudo, porque você tem o limite da existência. Né? É isso que é magnífico do pensamento do Sartre. É a afirmação de uma dimensão ficcional que se dá na existência, no efetivo, no realizado. Não é uma experiência intelectual abstrata do que ele está falando. Né? Então, muitas vezes, quer se desqualificar o pensamento do Sartre a partir dessa análise, dizendo: bom, ou ele bem é um racionalista, ou bem ele é um relativista. Bom, nem uma coisa nem outra. Há uma dimensão, há um caráter ficcional em tudo, mas não pode ser relativo, porque há a efetivação da existência. A gente parte da existência. Né? Então, nesse campo, é exatamente isso, pelo menos para mim. Obrigada novamente, professor. Então, estamos chegando no finalzinho, então, do nosso encontro. Gostaria de agradecer ao professor mais uma vez e pedir para que ele não saia da sala para a gente conversar depois um pouquinho. Pode ser, professor? Perfeito. Eu novamente agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui e agradecer a presença de todos agora, e que agora com o virtual ainda tenho que agradecer a presença dos que virão assistir. Muito Isso. obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Então, lembrando que o próximo encontro será no dia 23/10, no mesmo horário, com a participação do Gustavo Fujiwara, da UFSCar, que trará o tema As consequências teóricas da lógica antipredicativa de o ser o nada ou do ser sua condição em representação. Obrigada a todas e todos e até o dia 14, então. Muito obrigada.